Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Hoje, em horário novo, a partir de hoje, o Cenário Econômico sempre será às 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, se você preferiu, às 18 horas no horário de Brasília. Você também teve agora, na nova programação da TV Brasil, a volta do Sem Censura, que nos antecipa, sempre como foi exatamente no começo, quando o Cenário Econômico entrou no ar, era às 6 horas da tarde, voltou às 7 e agora estamos novamente às 6 horas da tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos aos destaques do programa de hoje, que teve um dia, aliás, de nova repercussão no mercado, em relação à articulação do governo para a reforma da Previdência, ou seja, o avanço pessoal do próprio presidente Jair Bolsonaro para justamente atrair apoio à reforma da Previdência. O mercado teve sinais iguais hoje, o que foi, na verdade, estranho. A Bolsa caiu, o dólar também teve um recuo muito forte, ou seja, alguns aspectos econômicos pesaram para tirar o peso do dólar hoje do mercado, mas a Bolsa também teve uma redução, a gente fala disso daqui a pouquinho. A inflação de março veio alta e olha só, vamos lá. Tomate, batata e feijão, além das passagens, ou seja, das passagens aéreas e dos combustíveis, que obviamente tem impacto nas passagens aéreas, foram exatamente os itens que puxaram a inflação para cima nesse mês de março. E os juros ao consumidor seguem na altura. Foi uma pesquisa do Procon que mostra justamente os bancos que cobram mais e menos em duas modalidades especificamente, no cheque especial e no empréstimo pessoal. Tudo isso no Cenário Econômico, neste novo horário, a partir das 6 horas da tarde. Você acompanha agora o Cenário Econômico que já está no ar. Dia de mercado com queda da Bolsa, uma queda pequena, é verdade, e uma retração importante do dólar hoje. Nós tivemos alguns sinais invertidos ali no mercado que foram compreendidos de forma diferente pelos investidores de Bolsa e também dos que negociam dólar. O dólar caiu justamente porque houve uma declaração hoje, além, obviamente, das questões da reforma da Previdência, que os investidores em dólar viram como positiva. Ontem foi aprovado exatamente, foi apresentado sem nenhuma ressalva a constitucionalidade do projeto de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Obviamente que há discussões, o relatório deve ser votado na semana que vem. Aliás, o governo está fazendo um esforço para isso, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho com a Rosinha Kennedy. Mas houve um discurso hoje do ministro da Economia, Paulo Guedes, num evento da XP, da consultoria XP em Nova York, em que ele fala justamente sobre um aspecto que, claro, tem impacto no mercado de dólar. O ministro disse que a estimativa inicial de que o governo arrecadaria pelo menos 20 bilhões de dólares com privatizações deve ser facilmente batida e provavelmente ultrapassada em até 40%. E que o governo já tem, nesses 100 primeiros dias, 12 bilhões em relação a privatizações. Ou seja, como muitas empresas estrangeiras estão entrando no país para comprar justamente obras de infraestrutura, ou seja, ter concessões de empresas de infraestrutura, isso demonstra claramente que nós teremos uma entrada de dólar maior. Se eu tenho uma entrada de dólar de fora no país, obviamente que isso puxa a cotação do dólar para baixo, pelo menos nesse impacto inicial. A Bolsa, evidentemente, teve outra repercussão. Os investidores de Bolsa enxergaram que, por enquanto, sem grandes outras notícias em relação à reforma da Previdência, não tinha no cenário doméstico alguma explicação plausível para se ter uma alta da Bolsa hoje. Vamos dar uma olhadinha nos números do mercado, que a gente teve aqui uma Bolsa que caiu 0,35% hoje a 95.953 pontos, praticamente 1.000 pontos abaixo aqui da máxima de hoje, que foi 96.902. Essa máxima foi durante a manhã, à tarde a Bolsa se manteve em queda. A mínima chegou a 95.669, ou seja, nós tivemos o fechamento hoje muito próximo da mínima. Se a gente tiver algumas outras notícias e entender um pouquinho, a Petrobras teve um acordo da cessão onerosa que envolve, por exemplo, a exploração pela Petrobras de postos de plataformas no pré-sal e também uma devolução de valores em relação à União, ou seja, ao governo federal. Mas nesse acordo a Petrobras vai ter uma devolução de 9 bilhões, pouco mais de 33 milhões de reais nesse acordo que foi firmado ontem à noite. Claro que isso teve repercussão. Mesmo assim, a ação da Petrobras hoje teve uma queda de 1,3%, a R$ 28,78.
Vale só dizer que as ações da Petrobras vinham subindo justamente pelo aumento do preço do barril do petróleo do mercado internacional. Com essa notícia, muita gente fez o que se faz aqui na Bolsa, quando a ação está muito alta, aqueles que negociam o intradia, ou seja, a negociação do dia, fizeram o que se chama de realização de lucro. A ação em alta vende com a ação em alta para justamente lucrar, porque comprou com o preço da ação mais baixa da Petrobras lá. Ou seja, essa repercussão da cessão onerosa não teve repercussão do ponto de vista de aumentar o preço da ação. Mas as estimativas todas são de que as ações da Petrobras tendem a crescer no curto prazo já, inclusive. Algumas outras ações do peso pesado do Ibovespa aqui, a Vale hoje teve queda de 1,13%. Banco do Brasil, uma alta de 0,74%, Bradesco e Itaú também caíram. Nós estamos falando aqui da maior parte das ações com queda, obviamente que elas puxaram o Ibovespa hoje para baixo, de entender este momento. O dólar que teve uma queda importante hoje, eu fiz menção a esse detalhe do discurso do ministro Paulo Guedes nesse evento da XP em Nova York. Para se ter uma ideia, o dólar teve hoje o menor valor desde 21 de março. Com a queda expressiva de hoje. E para se ter uma outra ideia, é a maior queda diária desde o dia 1º de março, ou seja, só o que caiu hoje. A queda foi de 0,78% a R$ 3,82. Dia desde a gente falou de $1 3,95 em momentos mais tensos da política que interferiram diretamente no comportamento da economia. E dólar é sempre aquela moeda de segurança. O investidor vê problemas, sai da bolsa, compra dólar, porque justamente você está ancorado numa moeda internacional e é exatamente a perfeita definição de segurança para o investidor no dia a dia. Como a reforma da Previdência está avançando, e nós tivemos essa notícia hoje do ministro Paulo Guedes em relação à estimativa do governo de que vai entrar mais dólares no país, porque as privatizações vão continuar acontecendo e vão superar aquela estimativa inicial que era de 20 bilhões de dólares, sendo que já foram pelo menos 12 bilhões já teriam sido arrecadados, ou seja, o ministro está falando que esses 20 bilhões vão ser superados em mais 40%. Empresas estrangeiras, para comprar ativos nacionais, têm que comprar em real, ou seja, ela manda o dólar para cá, esse dólar irriga o mercado e aí por isso que puxa esse valor do dólar para baixo. Foi o que a gente viu hoje nesses R$ 3,82 de baixa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a inflação, mas o governo tem mantido, aliás, com esse corpo a corpo do próprio presidente Jair Bolsonaro em se reunir com líderes de partidos, esse corpo a corpo justamente para angariar apoio à reforma da Previdência. A Rosiane Kennedy conversa conosco em Brasília e tem mais detalhes desse dia político que, claro, tem interferência direta na economia. Rosiane, boa noite. Boa noite, Peuto. Boa noite a todos. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro fez hoje mais uma rodada de reuniões com representantes dos partidos políticos, com os dirigentes das siglas. Hoje recebeu, inclusive, o presidente do partido que ele mesmo integra, o PSL. E o presidente do PSL, Luciano Bivar, voltou a reforçar que o partido fechou questão para que todos os integrantes da bancada votem a favor da reforma da Previdência. Ele disse que é uma medida meramente simbólica, porque, segundo ele, os parlamentares do PSL já apoiam mesmo a necessidade de uma reforma da Previdência, mas que, por se tratar do partido que o presidente da República integra, achou que essa era uma boa sinalização, portanto, fechar questão a favor da reforma da Previdência. O Jair Bolsonaro também colocou na agenda hoje encontros com os dirigentes do Partido Novo, do Avante e do PSC. O presidente do Partido Novo, João Amoedo, ao sair da reunião com o Jair Bolsonaro, ele conversou com a imprensa e também afirmou que a bancada inteira do partido vai votar a favor da reforma da Previdência. Ele disse que o partido tem a postura de independência em relação ao governo Jair Bolsonaro, mas que vai apoiar todas as matérias que sejam para o desenvolvimento econômico do país e que isso inclui as reformas, contando aí também com a reforma da Previdência. Ele disse, inclusive, Peuto, que não vai só apoiar, mas trabalhar para que essas matérias sejam aprovadas no Congresso Nacional. Agora, a gente lembra que na semana passada o Jair Bolsonaro já tinha tido algumas reuniões, ontem teve algumas também, com representantes de partidos, e isso soma conversas com os dirigentes e líderes de 12 partidos políticos, conversas justamente para buscar apoio para a aprovação da nova Previdência.
de todos esses representantes, ele recebeu sim o apoio sobre o entendimento de que o país precisa reformar a Previdência no país. Alguns sugeriram mudanças de texto e principalmente naqueles dois pontos, né, que são referentes às alterações que estão previstas para ocorrer na aposentadoria rural e no benefício de prestação continuada. Sobre a tramitação desta proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência, lá na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e Justiça marcou para a próxima segunda-feira o início da discussão do parecer que foi apresentado ontem pelo relator, o deputado delegado Marcelo Freitas, e que atesta a constitucionalidade total da proposta que foi entregue pelo governo ao Congresso. Então, a discussão está marcada para ser iniciada na próxima segunda. É uma discussão que promete ser bem longa, Piotr. Os integrantes da CCJ, eles têm 10 minutos para falar, não membros da CCJ também terão tempo. Só em relação ao número de participantes já daria aí uma discussão bem ampla e a gente sabe que tem sido um debate bastante acalorado na Comissão de Constituição e Justiça. A líder do governo no Congresso Nacional, a deputada Joyce Hasselmann, disse que a intenção é fazer com que essa votação do parecer ocorra na terça-feira, dia 16, mesmo que o debate vire à madrugada, estenda ali o dia inteiro e vá até o dia 16. Por quê? Porque semana que vem tem o feriado de Páscoa e aí a ideia é votar antes de haver um esvaziamento do Congresso Nacional por causa deste feriadão. E falando ainda de comissões, a gente lembra que hoje no Senado Federal foi instalada a comissão especial para acompanhamento da PEC da Previdência. Esta comissão, né, este colegiado, ele não tem poder deliberativo, mas ele acompanha as discussões, realiza as próprias audiências. Hoje mesmo recebeu o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, para poder dar celeridade nesse debate para a aprovação da nova Previdência no país. Piotr? Muito obrigado, Rosiane. Bom, eu vou tomar uma última palavra aí que Rosiane usou sobre celeridade no andamento da discussão da proposta da reforma da Previdência no Congresso. Mas qual é exatamente o tempo do Congresso Nacional? Sem aqui inferir nenhum julgamento de valor, sem dizer se é bom ou se é ruim, não é exatamente esse o aspecto do que queremos tratar nesse momento. Mas qual é o tempo do Congresso? Ou seja, para se ter uma ideia, essa Comissão de Constituição e Justiça só vai verificar a possibilidade se tem ali, e o relator já disse que não tem, nenhum comprometimento constitucional. Depois tem uma comissão especial na Câmara, 2 votações na Câmara e depois só que vai para o Senado, onde também tem um trâmite diferente. Vamos lá. Esse tempo não é longo demais para o investidor que vive da economia real ou para o cidadão que tem que tomar decisões se compra ou se não compra alguma coisa, se entra no financiamento de uma casa, obviamente porque isso mexe com o andamento da economia, mexe com a perspectiva sobre a economia. A gente vê que quando há problemas políticos que influenciaram recentemente o andamento da reforma da Previdência, nós tivemos o Ibovespa com queda exponencial e, detalhe, com alta do dólar, ou seja, com aquele clima de insegurança do qual falei há pouco. Qual é exatamente o tempo do Congresso em comparação ao tempo da economia real e ao tempo da sociedade? Eu fiz essa pergunta ao economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira, que comenta justamente este assunto. Acompanhe. Realmente existe uma distância muito grande entre aquilo que se acredita, o tempo do Congresso, o tempo do Executivo e o tempo exatamente da economia real. As expectativas, obviamente, dos investidores, não só os investidores de mercado financeiro, aqueles que aguardam definições melhores do governo para poder colocar o seu dinheiro na economia real e gerar empregos, ele é muito mais rápido. As necessidades de que a desburocratização, a reforma tributária e agora, em última instância, e em primeiro lugar, a reforma da Previdência ocorram, é de uma velocidade muito maior. O Congresso, na verdade, ele vive num tempo diferente, além, obviamente, de todas as benesses que já recebem exatamente por 4 anos contínuos, os deputados têm as suas próprias bases políticas e as suas próprias demandas e necessidades políticas que podem muitas vezes se sobrepor à questão generalizada. Ou seja, é o individual do político e do humano se sobrepondo muitas vezes ao coletivo. Daí que a gente vê as demoras ocorrendo, as coisas acontecendo num tempo muito mais lento e a frustração muitas vezes dos investidores, da população e também do próprio governo muitas vezes em relação à trava que ocorre nessas pautas. Então é de se aguardar agora essa questão meramente humana, que política na verdade é uma questão meramente humana, aguardar que a mente dos
dos congressistas se conflua alguma coisa um pouco mais voltada à população e de que essas votações consigam avançar. É isso aí, Piotr. Pessoal do Cenário Econômico, até a próxima. Obviamente que o objetivo é que a democracia seja preservada, os debates do parlamento, o parlamento existe desta forma, mas obviamente que há um tempo da sociedade. A reforma da Previdência, eu tenho feito esse comentário aqui há muito tempo, não tem absolutamente nada de polêmica. O que a reforma da Previdência é sensível, porque mexe com as certezas que as pessoas tinham sobre, por exemplo, quanto tempo elas tinham que contribuir, o regulamento que elas tinham para poder se aposentar, com que idade se aposentariam. Obviamente que a reforma mexe justamente nesses pontos sensíveis, por isso que a reforma é sensível. Polêmico é, por exemplo, pena de morte, polêmico é aborto. A reforma da Previdência é só sensível. E claro que o tempo que ela caminha lá, e se não for célere, ou seja, se houver postergações desnecessárias, o dia a dia da economia fica comprometido. O dia a dia de todos nós, não só de um grande investidor. O grande investidor pode fazer ou não investimento agora, mas ele continua sendo um grande investidor. O cidadão que pode ou não comprar tem a sua vida, obviamente, inferida de forma muito grave se o processo for demasiado lento. Vamos falar sobre a inflação que saiu hoje do mês de março. Nós tivemos alguns aspectos muito relevantes, sobretudo de clima, mas a gente teve o IPCA de março agora que chegou a 0,75%, o acumulado do ano já é de 1,51%, em 12 meses é de 4,58%, ou seja, os últimos 12 meses. Na mesma época do ano passado, os últimos 12 meses eram de 3,89%, o que dá uma cara muito interessante para a gente compreender essa inflação deste ano. Vamos lá, para a gente comparar com fevereiro. Nós estamos no mês de março, essa inflação é do mês de março, 0,75%, foi 0,43% em fevereiro, que também foi uma alta importante. Se eu comparar março deste ano com março do ano passado, 0,75 agora, 0,09 em março do ano passado. Mas nós tivemos questões climáticas que mexeram, sobretudo, em alguns alimentos que têm peso muito importante. Tanto que o item alimentos foi um dos que mais subiram, aliás, foi o que mais comprometeu a inflação. Alimentação e bebidas, para você ter uma ideia, teve uma alta de 1,37%. Lembra daquele, olha, 0,75? 0,34 é só de alimentação e bebidas. Do 0,75 você pega 0,34 é só de alimentação e bebidas. O tomate subiu, para quem vai à feira como eu sabe, o tomate subiu quase 32%. Batata inglesa, 21,11%. Tudo isso está na mesa do brasileiro, né? E feijão, opa, esse está mais ainda. Feijão, 12,93%. Isso compromete baixa renda, isso compromete renda média, isso compromete todo mundo, que são alimentos que obviamente pesam no bolso e que são de consumo praticamente diário na maioria dos casos. E o setor de transportes também teve alta importante, 0,26 ponto percentual daquele 0,75, ou seja, esses dois itens quase que comprometeram a inflação toda. Uma alta de 1,44% em relação ao mês de fevereiro. Os combustíveis subiram 3,49%, a gasolina subiu 2,88%, as passagens aéreas também subiram. E por que os combustíveis subiram? Nós tivemos uma alta do preço do petróleo, a gente tem falado disso aqui no cenário econômico, e também alta do dólar. Como nós temos hoje um repasse livre da Petrobras em relação ao preço do mercado internacional, alta do dólar, a gente compra o barril do petróleo em dólar e pagamos, e ele é cotado em dólar, ou seja, se sobe em dólar a gente paga duas coisas, o preço da alta em dólar e o preço da alta do dólar aqui, ou seja, são duas altas que confluem para justamente o combustível ficar mais caro aqui no Brasil. Isso obviamente teve um destaque bem forte aqui em relação a essa situação. Falando em inflação, a Flávia Grossi tem um aspecto especial sobre a inflação para a terceira idade, que é medida pela Fundação Getúlio Vargas. Está no Rio de Janeiro. Oi, Flávia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você e para todos. Foi um índice divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas que mostra que na passagem do último trimestre do ano passado para o primeiro trimestre deste ano, a inflação da terceira idade subiu 0,69 ponto percentual, passando aí para 1,49%. Esse índice mede a variação da cesta de consumo das famílias que têm, em sua maioria, pessoas acima dos 60 anos. 4 dos 8 itens pesquisados registraram aumento. As principais contribuições foram dos grupos de habitação, com destaque para a conta de luz residencial, e saúde, com destaque para os planos e seguros de saúde
que ficaram mais caros. Em contrapartida, Piotto, alguns grupos recuaram, como educação, leitura e recreação e vestuário. Em 12 meses, a inflação da terceira idade acumulou alta de 5,37%, o número acima da inflação sofrida pelo restante da população, que foi de 4,88%. Piotto. Muito obrigado, Flávia. Vamos fazer um intervalo. Depois a gente tem uma história que a Polícia Federal tem uma nova operação justamente contra gente que estava fazendo reforma de aviões que tinham sido acidentados de forma completamente irregular e ilegal, expondo justamente as pessoas ao risco se esses aviões voltassem a voar. A gente fala disso logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico em instantes. A Polícia Federal lançou uma operação contra grupos que recuperavam peças e partes de aviões acidentados justamente para remontá-los de forma ilegal e irregular. A Vanessa Casalino tem informações em São Paulo. Vanessa, boa noite. Piotto, boa noite a você, boa noite a todos. A operação investiga possíveis irregularidades na aquisição, manutenção e documentação de aeronaves que sofreram sinistros nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Paraná e foi realizada em conjunto com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Joinville e Rio do Sul, em Santa Catarina, em Curitiba, no Paraná e em Sorocaba e Birigui, aqui em São Paulo. Os alvos foram oficinas, residências e empresas. 13 aeronaves também foram vistoriadas e vão ser encaminhadas para a perícia. Elas estavam sem condições de voo por conta de irregularidades que colocam em risco a aviação civil. As apurações começaram em 2016 a partir de denúncias de irregularidades na manutenção de aeronaves e também de reportagens veiculadas pela imprensa que associaram essas irregularidades a quedas de helicópteros. De acordo com a Polícia Federal, exames periciais, documentos e informações de fabricantes e autoridades estrangeiras comprovaram indícios de compra de aeronaves com reparos além do limite permitido pelo fabricante. Comprovaram também a utilização de registros supostamente fraudulentos ou com aproveitamento de documentação para uso em outras aeronaves. As investigações apontaram ainda a falsificação de documentos, prestação parcial ou dissimulada de informações à ANAC para dificultar ou burlar a fiscalização da agência. Piotto. Muito obrigado, Vanessa. Vamos falar dos juros cobrados ao consumidor. Nós tivemos uma reunião recente do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve os juros básicos da economia em 6,5%, isso vem desde o ano passado. Nós tivemos o começo da redução da taxa Selic no final de 2016, para ser preciso, no mês de outubro, na reunião do Copom do mês de outubro. De lá para cá, nós tivemos uma queda expressiva da taxa básica de juros, da taxa Selic, e chegando a 6,5% em meados do ano passado e agora foi mantida novamente. Há toda uma perspectiva, segundo a própria ata do Copom, do Banco Central, de que esses juros devem continuar durante este ano. Aliás, recentemente nós tivemos até uma redução dos juros previstos para o ano que vem, naquele relatório do Boletim Focus, que é divulgado sempre às segundas-feiras, que é uma pesquisa que o Banco Central faz com o mercado investidor, ou seja, com analistas de mercado de vários bancos. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nessa pesquisa do Procon, que mostra a taxa de juros cobrada pelos bancos em algumas modalidades, especificamente duas. Bom, essa taxa é cobrada, foi pesquisada da seguinte maneira: um cliente sem nenhum benefício no banco, ou seja, porque normalmente os bancos têm programas de relacionamento que melhoram as taxas. Se você tem ali produtos que você comprou do banco, seguro, essas coisas todas, a taxa tende a ser um pouco melhor. Aqui não tem, exatamente. Então, é 30 dias para o cheque especial, qual é a cobrança? Se você abrir uma conta, o seu cheque especial, que juro vai ser? E se você fizer um empréstimo pessoal ali com o gerente, para ter um valor um pouco maior, por 12 meses. Vamos dar uma olhadinha aqui. Para empréstimo pessoal ao mês, a Caixa tem a melhor taxa. Chegou a 5,50%. Nós estamos falando de ao mês, né? O Santander, olhando para a safra, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, aqui tem 4 bancos, tem quase 80% do mercado de crédito, que é a Caixa, o Banco do Brasil, o Bradesco e o Itaú. Mas para você ter uma ideia, varia de 5,5% a quase 8% no caso do Santander. Nós temos aqui o Banco do Brasil, o Bradesco, na mediana aqui de 5,91% e 6,22% no caso do Bradesco. Esse é aquele empréstimo pessoal para 12 meses. Vamos dar uma olhadinha agora nas outras taxas aqui. As taxas para empréstimo pessoal aqui, a menor, nós temos aqui da Caixa, que é de 5,5%, Santander 7,89%. A taxa média ao mês é essa cobrada no Brasil, 6,28%. É quase a taxa Selic, que é anual.
A taxa equivalente ao ano dá 107,73%. Você emprestou 100, você vai pagar 200 e pouco, depois de 12 meses, o que demonstra claramente. Vamos seguir aqui para a gente olhar as taxas de empréstimo com relação ao cheque especial. A menor é do Banco do Brasil, com 12,49%, a maior do Santander, com 14,93% ao mês. Ao mês. O que faz a taxa média ser de 13,51% e equivalente ao ano, nós estamos falando de uma taxa de 357,4% ao ano, o que demonstra claramente que os juros dos bancos estão completamente com falta de sintonia em relação à economia brasileira, que começou a melhorar lá no final de 2016. E aí a gente teve a redução da taxa de juros com relação à taxa básica, mas os bancos tiveram uma redução muito pequena e hoje o consumo no país é prejudicado justamente pelos juros altos cobrados pelos bancos. Essa pesquisa é do Procon. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Agora sempre às 6 horas da tarde aqui pela TV Brasil. Boa noite a você. Até amanhã.